Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 21. Números capítulo 21. Acharam? Diz assim: quando o rei, aliás, vamos ler o versículo, vamos ler a partir do verso 1. Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado de Ormá. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Amém. Pai, que a Tua palavra possa agora penetrar os corações e transformar vidas no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele sempre foca muito aqui o milagre de Deus, né? Trazendo cura com uma serpente de haste, a serpente de bronze. Deus vai usar o mesmo símbolo, que é uma serpente, para o mesmo símbolo que é a serpente que mata, também é uma serpente que traz vida. E certamente os irmãos já ouviram muitas mensagens a respeito desse texto. Mas o que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite é sobre arrependimento. Porque nesse texto eu encontrei algumas características ou identificações com Israel, né, que a igreja tem na atualidade. E, aliás, não só a igreja, mas a humanidade. Nós, como homens, temos o mesmo perfil. Passa-se os anos, mas a humanidade não evolui, ela continua da mesma maneira. Sempre o problema da humanidade é o pecado. Sempre a humanidade está lutando contra o pecado. E o coração do homem sempre é o mesmo. Não há uma maneira de evoluir, a não ser em Cristo Jesus. Cristo Jesus devolve-nos uma humanidade plena, livre. Fora isso, irmãos, é só luta contra pecado e escravidão. É engraçado porque a gente vê tanta gente falando aí a respeito de evolução da humanidade, né? E parece que a evolução está na libertinagem.
Então, quanto menos regras, quanto menos imposições, mais livre a humanidade vai se tornando, mais ela vai evoluindo. Mas não há evolução, não. Liberdade não é sinônimo de evolução. Porque quanto mais livre nós formos, porque liberdade para o homem significa independência. E quanto mais independente nós nos tornamos, mais escravos nós vamos ficando. Porque o maior inimigo, irmãos, não é o diabo, não é o inferno. O maior inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Porque nós somos escravos das nossas próprias vontades. E é incrível isso. É por isso que tem uma série de patologias por aí, né? De doenças, psicóticas. Por quê? Porque o homem não consegue ser livre de si mesmo. E como ele não consegue ser livre de si mesmo, ele se torna escravo de si mesmo. E como ele vai se tornando escravo de si mesmo, então tudo aquilo que vai trazendo escravidão por causa da carne, o homem vai se submetendo. E aí nós vamos tendo, queridos, um grande problema na humanidade. A humanidade, ela vai se tornando estressada, ela vai se tornando uma humanidade doentes, com síndromes, com síndrome de pânico, com várias síndromes por aí, várias doenças, tudo no campo psicológico, porque somos escravos de nós mesmos. Assim vai caminhando a humanidade, fora a proliferação do pecado. Não sentimos segurança. A humanidade hoje está bem pior do que antigamente. A liberdade não está trazendo paz ao homem, não está trazendo paz à humanidade, porque quanto mais livres somos, mais nós queremos que as coisas voltem para nós mesmos. Isso é o homem volta-se para si mesmo, ele quer sempre o seu bem-estar e ele quer que o mundo gire em torno dele. A humanidade faz isso. Bem, eu quero te levar agora a uma viagem. Queria que você viajasse comigo. Vamos fazer isso? Queria que você fosse comigo para o deserto. E eu queria que nesse deserto a gente visse o Senhor caminhando conosco. Como? Através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Nós podemos ver, você está no meio daquela multidão. Você está misturado com outras pessoas. Nós estamos caminhando nesse deserto e lá na frente a gente está olhando a coluna, a nuvem. Estamos caminhando sob aquela nuvem e estamos andando, mas de repente nós acampamos, vamos parar, montamos o nosso acampamento. Nós vamos ver inimigos, os inimigos nos cercam e nós vamos ver que os nossos inimigos agora, eles vão ser a nossa ameaça. Porque tudo que nós temos é gente que está caminhando o dia inteiro e está com fome, está cansada. E aí por isso o Senhor mandou a gente parar para descansar. Nós não temos como montar um exército, porque somos frágeis. Não temos um exército, não teve tempo para treinar exército. Estamos fragilizados. O que nós precisamos? Bem, nós precisamos que o Senhor lute por nós. E nós vamos fazer isso. Senhor, dá a vitória sobre todos os nossos inimigos. Nos faz vencer essa batalha. Olha o que diz o versículo primeiro do texto que a gente leu. A gente está falando de cananeus, os nossos inimigos. O rei cananeu Arade habitava no Neguebe, que é deserto. Soube que Israel estava vindo pelo caminho de Atarim. Ele pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor entregar este povo nas minhas mãos, eu destruirei totalmente as suas cidades. Entrega para a gente, Senhor, luta pela gente, porque a gente não dá conta não, está cansado. Tem inimigos se levantando contra a gente, já levaram alguns cativos, a gente precisa sair daqui vencedor, a gente não tem exército, a gente não tem força, a gente está fragilizado. Faz o seguinte, vence para a gente, que se o Senhor vencer para a gente não deixa um vivo. Porque a gente sabe que eles se levantaram contra o Senhor. E aí o Senhor fala: beleza, vamos fazer isso então, vamos. O que o Senhor faz? Vence os cananeus. Israel mata os cananeus, olha que beleza. Eles matam porque eram inimigos não só de Israel, eram inimigos de Deus, estavam se opondo à vontade de Deus. E a Bíblia diz mesmo que o salário do pecado é a morte.
Todo mundo que se opõe a Deus morre, gente. É verdade, isso acontece mesmo. E se opôs, eles se opuseram, morreram. O que aconteceu com Israel? Ficou de bem com Deus, tudo na santa paz. Aí, ó Senhor, o Senhor nos deu os inimigos, nós não tem agora, o teu nome está sendo glorificado, porque agora as pessoas vão ter medo do teu nome, porque falando, agora vem o povo de Deus ali, ó, vencer os cananeus. Cuidado com esse povo, porque esse povo aí, ó, por onde eles passam, eles são de Deus mesmo, Deus está com eles. Então, agora o seu nome está glorificado, beleza, Deus? Beleza. Está tudo certo? Tudo certo. Então vamos embora, Deus. Porque na hora da nossa luta, na hora da dificuldade, é assim que a gente faz com Deus. Deus, por favor, o Senhor conhece a minha fragilidade, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não tenho força. Senhor, faz isso por mim, por favor. Se o Senhor fizer, eu prometo que o teu nome será honrado, Senhor, porque eu vou me levantar no nome do Senhor. O Senhor vai fazer com você o seguinte, vai falar, então vamos fazer essa aliança? Vamos, eu vou te honrar, eu vou te dar a tua vitória e você vai glorificar o meu nome. Aí você vai falar, beleza Deus, eu vou fazer isso. Aí você glorifica o nome de Deus, está tudo certo. Só que o problema não é quando a luta acontece. E o nosso pecado se manifesta não é em meio à luta, não é no meio da crise. É quando nada está acontecendo. Porque nada estava acontecendo. Deus deu a vitória, estava tudo certo e o povo continuou caminhando pelo deserto. E à medida que o povo estava caminhando pelo deserto, eles viram que estavam demorando. E estava demorando. E eles estavam ficando impacientes. E na impaciência, eles começaram a reclamar. E eles começaram a falar, Deus, olha aí, está demorando demais esse negócio. Antes estivéssemos no Egito, sabe por quê? Na mente do homem natural sempre há um comparativo. Deixa eu ver se está valendo a pena servir a esse Deus. Será que está valendo a pena? Porque eu estou tomando prejuízo. Lá no Egito não, no Egito estava tudo certo, tudo bonitinho, tudo fabuloso. Lá eu tinha minha casa, mas isso não é verdade. Essa é uma leitura que ele estava fazendo por causa da sua ambição. Sabe por quê, irmãos? Nós enxergamos aquilo que nós queremos. E é como a ótica que nós queremos enxergar, nós enxergamos. E nós vamos ver verdade naquilo que nós estamos enxergando. É por isso que é muito perigoso o que nós estamos enxergando. Como você está vendo o reino de Deus? Porque para você pode estar enxergando com uma ótica errada, mas mesmo assim aquilo para você é uma verdade. Você já viu quando alguém, por exemplo, está querendo alguma coisa de Deus? Senhor, me dá um sinal. Isso é muito perigoso, porque o sinal que ele pede para Deus é um sinal que ele vai enxergar. Então qualquer coisa que acontecer, ele vai falar, opa, isso aí é um sinal. Entende? Ah, choveu, olha aí, ó, isso é um sinal. A chuva de Deus. Tudo que acontecer. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, e aconteceu uma coisa interessante. Eu estava pregando uma mensagem, aí no término da mensagem, uma pessoa estava louca para casar. E o cara não queria. E é desesperado, quero casar com fulano. E nada. E eu preguei uma mensagem que não tinha nada a ver com relacionamento conjugal. Estava pregando uma mensagem sobre fé. Ao término da mensagem, essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, essa mensagem foi toda para mim. Eu falei, por quê? Porque Deus me falou para não desistir, para ter fé. Eu falei, mas não, acho que não era isso que Deus estava querendo te falar, não. Está entendendo? Porque quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente quer ler as circunstâncias conforme a nossa vontade. É perigoso. Nós não podemos caminhar dessa maneira. O povo de Israel começou a enxergar de uma maneira. Eles estavam entendendo que Deus já deveria se manifestar no sentido de dar-lhes a terra, de chegar ao ponto final. Mas eles ainda estavam no deserto e eles começam a reclamar. Esse negócio está demorando demais. E a Bíblia diz que eles começam a falar mal de Moisés e de Deus. Por quê? Porque quando alguém caminha segundo a vontade de Deus, ele está associado a Deus. Se a pessoa não está satisfeita com Deus, ela não vai estar satisfeita com quem está representando a Deus. Entenda isso.
Se você estiver fazendo a vontade de Deus, aqueles que se opuserem a Deus, eles vão se levantar contra você. É por isso que não dá para a gente ser amigo do mundo. Porque nós somos amigos de Deus. Nós estamos do lado de Deus. Nós estamos caminhando na ótica de Deus. Irmãos, Israel começou a olhar, terra nada vista, terra prometida, nem cheiro. Cadê Deus? Cadê Deus? Moisés, você nos enfiou numa enrascada. Antes estivéssemos no Egito, antes estivéssemos desfrutando das bênçãos que a gente estava desfrutando. Porque quando nós fazemos a comparação do nosso presente com o nosso passado, irmãos, é bem capaz da gente encontrar muitas perdas. Porque servir a Deus não implica em ganho. Servir a Deus implica em perda. O grande problema é que a mensagem do Evangelho foi transformada. As pessoas mudaram. Hoje a mensagem do Evangelho é uma mensagem de ganho. Mas na verdade, quando você vai para a Bíblia, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perda. E nós não ensinamos o povo de Deus a perder. E nós sabemos que os maiores vencedores e mais que vencedores são aqueles que sabem perder. Porque é na perda que nós ganhamos. E é isso que Jesus continuamente está nos ensinando. Olha, ensine o evangelho da perda. Eu não quero que vocês sobrevivam a essa perda. Eu quero que vocês percam a própria vida. Porque aquele que perder a própria vida vai achá-la. Aquele que perder vai ganhar. Mas só ganha se houver perda. O grande problema é que a gente quer entrar num evangelho para fazer comparativos. Opa, no passado era assim, no presente, olha que lucro. Eu estou ganhando. Israel foi fazer um comparativo. No deserto começou a olhar e falou: epa, tinha casa, eu tinha gado, eu tinha comida, eu tinha rede, eu tinha descanso. Eu trabalhava, é verdade, que nem um escravo. Mas a coisa só piorou mesmo depois que Moisés foi lá meter o bedelho. Aí Faraó aumentou a carga. Mas fora isso, antes estava tranquilo, tudo em paz. Eu tinha que trabalhar mesmo. Trabalhava para o Egito, qual o problema? Tinha minha família lá, estava tudo certo. Agora, no deserto, eu tenho que caminhar o dia inteiro. A gente não tem casa, tem que ficar montando, desmontando coisa, não tem nada fixo. Meus filhos aqui, ó, os bichinhos, tadinhos, estão cheios de verme andando nesse deserto. Essa comida que... a gente não está mais aguentando esse pão que Deus está mandando todo dia para a gente. Porque você sabe que o maná, ele é parecido com aquele cerealzinho, né? Granola. Parece com granola. O povo tinha que juntar aquele toda manhã para comer. Deus mandava maná do céu, eles catavam, juntavam e iam comer. E era assim. Só que isso, você come um dia, você come 2 dias. Eu lembro quando eu comecei a fazer dieta, não é? Você tem que comer, não vou comer nada, vou comer só salada, carninha de vez em quando, tal. Primeiro dia, beleza, aguentei. Aí a Cláudia falou: então, vamos aproveitar, porque mulher é assim, quando o homem fala, vou fazer dieta, a mulher fala, então compra aquele negócio. Aí a gente comprou um grelhado, que ela falou assim: esse grelhado é fantástico, não deixa uma gordura na carne, a carne já vem diet e não sei o que e tal. Eu falei: é mesmo? Então vamos lá, compramos, fizemos o primeiro, que troço horrível que sai daquele troço lá grelhado, sem sal nenhum. Gente, comer uma comida sem sal, engoli aquele negócio. Eu falei: beleza, venci, hoje eu venci, vou emagrecer. Aí vem o segundo dia, carne sem sal de novo, salada, aquela coisa, e meu estômago pedindo aquela feijoada, aquela picanhazinha com salzinho. Oh meu Deus, e nada de sal, nada de nada. Eu comendo aquela coisa, parecia comida de hospital. E eu tentando vencer. Aí, não, eu li aqui na dieta, aqui não sei aonde, que aí parece que tem gosto, mas não é, né? Aquele negócio. Tem gosto, mas não é, tal. Então vamos comer esse negócio, vamos ver se funciona. Vai comer o troço também sem sal, horrível. E vamos lá, é para emagrecer, vamos lá. 2 dias, 3 dias, 1 semana. Na segunda semana eu falo: Cláudia, já fiz 2 semanas, agora tem que quebrar um pouquinho, né? Porque não dá. Aí na quebrada, aí você fica com dificuldade de voltar.
porque você já quebrou ali. No outro dia, não, comecei sem sal. Não, vamos botar um salzinho aqui e tal. Aí pronto, quebrou a dieta e aí voltei o que era antes, né? Olha o resultado da dieta. Piorou 7 vezes mais, né? Aumentou. E é assim. Israel comeu maná pela manhã. Primeiro dia a gente aguenta, o importante é a terra prometida. Segundo dia eles comeram, beleza, terra prometida. O primeiro mês, vamos embora, terra prometida. O sexto mês, já estava o menino, não quero isso aqui. Come, menino, é a terra prometida, lembra? Come, o menino come, força a família, vamos embora. Primeiro ano, 1 ano comendo aquela comida, o maná. O povo estava ali, e aquele maná, ele tinha tudo o que Israel precisava para poder encarar o deserto. Desculpa, o deserto. Sem enfermidade. Estava nutrindo. 40 anos comendo aquele maná não é brincadeira. Só que Israel perdeu o foco da terra prometida. Porque quando você está focado em alguma coisa, o sacrifício vale a pena. Você está entendendo? Se você perde o foco, já era. Israel perdeu o foco da terra prometida. O que Israel faz? Deus só dá esse negócio aqui para a gente. Não tem uma carne, já estamos cheios desse pão. Não aguentamos mais. Moisés, chega, a gente quer o Egito. É muito melhor o Egito do que a terra prometida. Porque é assim que o nosso coração faz. Sabe o que Deus faz? Envia serpentes para matar o povo. Gente, é serpente para tudo quanto é lado. Agora você está comigo nesse lugar, você está comigo nesse deserto, você está comendo esse pão e agora você está recebendo a picada de uma dessas cobras. Bem, as cobras eram venenosas, picou, morreu, é certeza que vai morrer. Recebeu a picada, é morte. Todos estavam recebendo picada em Israel, todos iriam morrer. O que Deus estava falando com isso? Pecado gera morte. Porque todos nós fomos picados pelo pecado. E todos nós, é certo, morremos por causa dessa picada. Ela é mortal. Todos nós estamos correndo na nossa veia o sangue do pecado. Porque todos nós temos nos nossos lábios uma murmuração a respeito de Deus. Porque Deus esqueceu de mim? Porque Deus me abandonou? Porque Deus não olha para mim? Porque Deus se demora tanto em me abençoar? Porque Deus não está abrindo os céus? Porque Deus não está fazendo e acontecendo? Porque Deus não... Você acha que Deus está dormindo, irmão? Você acha que Deus está velho, gagá, mentecapto? Você acha que Ele abandonou o homem? Porque se Deus nos abandonou, Ele está indo contra Ele mesmo. E Deus não vai contra si mesmo. Mas tem um segredo. Estava Israel todo picado. Sabe o que Deus faz? Aliás, sabe o que Israel faz? É no momento da picada, e quando ele tirou o foco da terra prometida, e agora Israel está olhando para a morte, porque todos sabiam que iam morrer. Eles não tinham dúvida disso. Porque quando você sabe que você vai morrer, você não faz planos. Você só espera a morte. Não é verdade? Irmãos, todos nós vamos morrer. Porque todos nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Aí se torna obsoleto todo e qualquer projeto de vida. Porque o que se opõe à vida é a morte. E a morte é a nossa realidade. Então para que fazer projeto de vida se vamos morrer? Não é? Israel estava assim, perdeu o foco, perdeu o propósito, perdeu o objetivo. Vai planejar o que se vai morrer? A verdade é que a morte é a nossa realidade. Israel então faz o que? Clama a Deus: Senhor, nos livra dessa morte, nos perdoa. E é nesse momento que Deus vem então trazer uma solução. Quando há arrependimento, porque às vezes nós precisamos sentir o cheiro da morte para poder entender a nossa situação. Irmãos, o nosso coração duro, as nossas más atitudes nos trazem morte.
nos levam à morte. A morte é iminente, ela é uma realidade. O que é que nós precisamos? Deus fala para o povo: faz uma haste, coloca uma serpente, e todo que olhar para ela será curado. Imagine se você tivesse sido picado naquela hora. O que você faria? Eu fui picado pela serpente. Fazia um torniquete, amarravam, davam um nó, fazia qualquer coisa para sobreviver, não é verdade? Aí você ia ouvir tudo que o povo falava. O povo ia falar assim: rapaz, come aquele mato ali, que aquele mato ali é bom para matar veneno. Aí você ia comer o mato inteiro. Olha, corre 7 vezes ao redor do acampamento, que correndo, aí o sangue vai bombear e vai correr mais rápido pelo seu corpo e vai vencer o veneno da cobra. Vai funcionar? Funciona, pode correr. Aí ele vai correr, vai morrer, correndo. Mas vai tentar de qualquer forma viver, vai tentar de qualquer forma sobreviver. Vamos fazer coisas para tentar viver, e é o grande problema da humanidade, porque nós procuramos viver tentando fazer coisas, sabe? Eu preciso viver, e aí nós vamos procurar religiões, nós vamos procurar métodos, nós vamos procurar metodologia de santificação, eu vou procurar alguma forma para sobreviver, porque eu preciso sobreviver, porque há uma realidade: eu fui picado pelo pecado. Não, eu não posso morrer, eu preciso viver. Quem é que quer morrer aqui? Ninguém? Claro, ninguém. Nós não queremos morrer, nós queremos viver. Então o que acontece? Corremos, fazemos de tudo para sobreviver, para que esse veneno do pecado possa se dissipar da nossa vida. Mas diante de tudo isso, Deus fala: ei, você não tem que fazer nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai parar, você vai se assentar e você vai olhar para a serpente que está na haste. Que fabuloso, que fantástico essa revelação de Deus. Basta olhar para a serpente que está na haste. Sabe por que uma serpente foi colocada numa haste? E por que uma serpente? O pecado entrou pela serpente, o veneno entrou pela serpente. Tu se fez maldição para que eu pudesse ser bênção. Ele se fez o mal para que eu pudesse ter vida. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse ter a sua vida. Ao olhar para Jesus, eu sou curado. E o grande segredo está em olhar para Cristo. Mas para olhar para Jesus, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso reconhecer o veneno que corre em mim, porque isso mata. Gente, pecado mata. Não interessa se é pecadinho ou pecadão, mata do mesmo jeito. Não existe pecado que não gere morte. A Igreja Católica criou o pecado mortal, o pecado levial, não é? E aí você tem os pecados leviais, são os tranquilos. O pecado mortal é aquele que é para a morte. Pois deixa eu falar uma coisa para você. Todo pecado é mortal. Todo pecado mata. Se o seu pecado é um pecadinho, ele vai te levar para o inferninho. De malinha e cuinha. Mata, gente. Não fica guardando pecadinho. Não guarde pecado em você. É tempo de pararmos, olharmos para a serpente que está na haste, que é Jesus. Porque enquanto as outras serpentes trazem morte, Ele se fez morte para que pudéssemos ter vida. E nele há vida, e vida em abundância. Nele há vida plena. Nele há santidade, e nele há poder.
basta olhar para Jesus. Paulo vai dizer que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, nossos olhos não podem se desviar de Jesus. Se a gente se desvia de Jesus, a gente tem morte. O grande problema de Israel é que Israel estava querendo vida sem Jesus. E quando eu falo Jesus, não é só acreditar nele, não, é olhar para ele. Nós precisamos olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É observar Jesus, contemplar Jesus. Sabe o que é contemplar? É você ficar aqui, ó. Observa os detalhes. Você vai ficar analisando. Você vai ver como é. E você vai imitar a Jesus. Você quer ser como Ele é. Você quer ter a vida dele em você. Porque aonde os nossos olhos estão, é para lá que nós queremos ir. Você sabe qual é o problema? Sabe qual é o segredo, na verdade? É que quando você olha, você deseja. A Bíblia diz que os olhos são o quê? Janela da alma. Se eu fico olhando muito uma coisa, eu posso desejar aquilo. E o desejo, você sabe que Deus criou o desejo para realizar. Sabia disso, né? É por isso que quando a gente tem um desejo mau, a gente tem dificuldade de afastá-lo da gente. Porque nós alimentamos e desejo foi feito para ser realizado. Então olha só, cuidado com os seus olhos. Porque para onde você olha, você pode desejar. E aí, gente, eu não estou falando apenas o olhar fisicamente não, mas você pode olhar também de outras maneiras. Entende? Você pode ambicionar coisas. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com os nossos olhinhos. Viu? Por isso que Jesus fala assim, ó, aquele que olha para uma mulher com intenção de adultério, no seu coração já adulterou. Só em olhar. Por que o olhar? Porque o olhar pode gerar desejo. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque eu olhando para Jesus eu vou desejá-lo. Na verdade, a Bíblia não quer apenas que eu olhe para Jesus, estude Jesus e faça uma análise de Jesus. Ah, Jesus é assim, assim, assado, tal. Ah, pronto, eu já sei tudo de Jesus. Não, quando ela fala olha para Jesus, ela está falando aprenda a desejar Jesus, a ser como Ele é, que Ele seja o seu alvo, que Ele seja o seu objetivo, que Ele seja a sua vida. Irmão, se nós formos uma igreja que ame Jesus, que deseje Jesus, que contemple Jesus, nós vamos desejar Jesus todos os dias das nossas vidas. Nós vamos viver para Ele, nós vamos nos relacionar para Ele, tudo que nós vamos fazer é para Ele, porque nós vivemos simplesmente para Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo, porque nele estão fitos os nossos olhos continuamente. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Onde você está olhando? Não, eu olho para Jesus, mas hoje eu estou olhando para o meu carro novo, estou olhando para a minha casa nova, eu estou olhando para a minha família que eu quero constituir, estou olhando para o meu filho que eu quero fazer. Cuidado, não tire os olhos de Jesus, olhe para Jesus. Vamos orar? Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé.